6h37 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora a gente fala das vagas de emprego disponíveis hoje no Cine Manaus. Quem vai trazer as informações para a gente sobre o assunto é o Fred Rocha. Oi, Fred, quais as áreas e o que os interessados devem fazer para concorrer a uma dessas vagas? Olha, Adriane, diria que separar toda a documentação necessária e identificar onde está esta vaga desejada. A gente sempre traz as informações das vagas disponíveis no Cine, que fica na rua Afonso Pena, na Praça 14, na sede da ouvidoria do município, ao lado do SAMU, e também das vagas lá na Avenida Camapuã, na Zona Leste, dentro do Shopping T4. Vou começar pela rua Afonso Pena, porque lá existem vagas para operador em empilhadeira elétrica, zelador de edifícios. Para zelador, é necessário ter a Carteira Nacional de Habilitação A e B para dirigir carro e pilotar moto, e também ter um curso de elétrica e hidráulica. Ainda lá na Afonso Pena tem vaga para torneiro mecânico e também vendedor de serviços. Na Avenida Camapuã, Zona Leste, dentro do Shopping T4, tem vagas para pessoas com deficiência, 2 para operador de caixa e também uma vaga para auxiliar de linha de produção. Na rua Afonso Pena também existem outras vagas lá para pessoas com deficiência. Caso você queira saber onde está a vaga que lhe interessa, basta acessar o site centrade.manaus.am.gov.br e identificar onde está esta vaga para que você leve toda a documentação necessária, que é RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e escolaridade, o certificado de reservista para os homens. E caso a vaga requeira alguma especialização por meio de cursos, você precisa levar um certificado que comprove que você fez aquele curso para que todo o seu perfil se enquadre naquela vaga. A gente lembra sempre que o Cine funciona até às 2 horas da tarde, portanto, se uma dessas vagas lhe interessou, você precisa correr para não perder a oportunidade. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Fred falou do PIS agora há pouco, né? Isso me fez lembrar que hoje é o último dia para você receber o PIS/PASEP. Você que teve carteira assinada entre os anos de 1971 até 1988 precisa procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, que desde ontem está funcionando em um horário diferenciado justamente para atender essas pessoas. Está funcionando 1 hora antes e vai até 1 hora depois, ou seja, abre às 8 da manhã e vai fechar às 4 horas da tarde. Se você trabalhou ou conhece alguém, de repente é o seu pai que trabalhou durante esse período, né, de 71 a 88, de carteira assinada, pode procurar uma das agências da Caixa Econômica Federal ao longo do dia de hoje, porque essa aqui é a última oportunidade. E se for funcionário público no PASEP, tem que procurar uma das agências da Caixa, aliás, do Banco do Brasil, e verificar essa situação. Você confere agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para o dia de hoje. O candidato amazonino Mendes, da coligação Eu Voto no Amazonas, não divulgou a agenda. Berg, da UGT, candidato do PSOL, participa de debate na TV A Crítica às 5h30 da tarde. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, participa de debate na TV A Crítica. A candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, concede entrevista em transmissão ao vivo em portal de notícias. À tarde, participa do debate na TV A Crítica. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, participa de debate. Pela manhã, o candidato Sidney Cabral, do PSTU, faz panfletagem em fábricas do Distrito Industrial. À tarde, faz panfletagem no Porto de Beruri. À noite, tem reunião com apoiadores do município de Beruri. O Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, participa de debate na TV A Crítica pela tarde, às 5h30. E o Tribunal Superior Eleitoral reforça que pessoas não alfabetizadas também têm direito ao voto, porém não são obrigadas. Estima-se que sejam mais de 100 mil pessoas nessa condição aqui no Amazonas, muita gente, né? Esse grupo representa um pouco mais de 5% do eleitorado do estado, um percentual acima da média nacional. Francisco escreve com dificuldade o nome completo. Já a leitura é um desafio.
Ele tem 71 anos e chegou a estudar até a 2ª série do ensino fundamental. Mas na carteira de identidade, o aposentado é considerado como não alfabetizado. Às vezes eu escrevo, às vezes eu consigo escrever direitinho, bem. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 100 mil eleitores analfabetos estão aptos a votar no Amazonas, o que representa cerca de 5% dos eleitores credenciados no estado. Mas nem sempre foi assim. Em 1881, a Lei Saraiva excluiu os votos dos analfabetos. Somente 104 anos depois, eles voltaram a exercer o papel de eleitor. E atualmente, segundo a Justiça Eleitoral, as pessoas não alfabetizadas não são obrigadas a votar. É facultado a ele o voto, assim como para quem tem mais de 70 anos. Importante destacar que eles não precisam se justificar, no caso de não comparecerem à sessão eleitoral, essas situações de facultatividade, em comparecer ao cartório para justificar nada, porque o sistema trata isso de maneira automática, o nosso sistema eleitoral. Este sociólogo explica que a representatividade dessas pessoas é baixa desde a monarquia. E coloca-se sempre aquela velha ideia de que o problema da política nacional, essa crise que o Brasil atravessa, é culpa dos péssimos votos dos analfabetos e dos pobres. Para o seu Francisco, mesmo com as dificuldades que o Brasil enfrenta, é só através do voto que problemas como a desigualdade na educação podem mudar. É muito importante a educação da gente, é muito importante. O nosso país ir no rumo certo, né? É a principal ferramenta de mudança social. E olha só, 76 eleitores do Amazonas ganharam o direito de votar apresentando o nome social. É a primeira vez que eleitores transexuais e travestis poderão participar das eleições sem usar o nome de nascimento. A Naila faz parte dos 76 eleitores do Amazonas que vão votar usando o nome social. Ela, que antes se chamava Newton, fez questão de emitir um novo título para este pleito. É uma questão assim de honra também, né? De saber, de querer mudar, de estar cansada das mesmas coisas. E nós somos iguais, gente. Nós somos humanos, entendeu? Pela primeira vez na história das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou que os transexuais e travestis sejam reconhecidos nas urnas eleitorais pelos nomes que escolheram, apesar do nome civil também estar presente no documento. O chefe de cartório do TRE explica que a principal mudança foi no reordenamento do caderno eleitoral. A mudança foi que esse nome social ele vai estar lá no caderno de votação na sequência alfabética, e não o nome civil dele. Ainda segundo ele, os mesários também receberam treinamento específico, de acordo com o decreto que autoriza o uso do nome social. É passado também que, ao final do caderno de votação, estará lá uma relação com o nome das pessoas que optaram em ser distinguidas pelo nome social, para que também facilite na hora da pesquisa durante o processo de votação. E o Comitê de Combate à Corrupção de Caixa 2 ingressou hoje com um ofício no Tribunal Regional Eleitoral para pedir o retorno da gratuidade do transporte coletivo no dia da votação, dia 7 de outubro. O objetivo é combater as abstenções e também as ilegalidades, como o transporte ilegal de eleitores por correligionários de partidos. Na última terça-feira, o TRE suspendeu a gratuidade do serviço. O órgão justificou o reordenamento eleitoral e a inclusão da biometria, que, em tese, facilitam o acesso ao local de votação, sempre próximo à casa do eleitor. Então, só para ficar bem claro para você aí de casa, não é que voltou a ser gratuito, é que o comitê solicitou essa gratuidade. A princípio, a suspensão da gratuidade do transporte coletivo está mantida. E agora a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso e o Cleiton Pascarella. Olá, meninos, muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Adriane. Eleição batendo na porta e a gente, claro, vai falar sobre esse assunto, porque esses dias devem ser movimentados com a visita de presidenciáveis
ao estado do Amazonas. Exato. Hoje desembarca em Manaus Marina Silva, candidata a presidente da República pelo Partido Rede Sustentabilidade. Ela vem acompanhada pelo vice da chapa, Eduardo Jorge, que é do Partido Verde. Chegam, de acordo com a assessoria, por volta do meio-dia e a partir das 14 horas fazem a visita a uma fábrica no Distrito Industrial, onde tem uma conversa com industriários. Logo depois disso, de acordo com a agenda, Marina deve conceder uma entrevista coletiva. Ainda à tarde deve ter um encontro também com a Associação de Donas de Casa na zona norte da cidade e também deverá fazer uma visita ao candidato ao Senado Federal, também do Partido Rede Sustentabilidade, Luiz Castro, que está hospitalizado desde a noite da segunda-feira passada em decorrência de um infarto. Basicamente, essa é a agenda da candidata do Partido Rede. Amanhã, a previsão da visita também do candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, que deve chegar a Manaus e fazer um ato público e uma caminhada na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus. Então, esse fim de semana aí deve ser movimentado pela cidade, né? O que eles querem principalmente agora, Adriane, é conquistar os indecisos, né? A gente sabe, por exemplo, que Marina Silva não tem muitos votos aqui, principalmente no estado do Amazonas, né? Principalmente depois daquela pecha de que ela era responsável pelo não asfaltamento de metade da BR-319 quando foi ministra do Meio Ambiente, mas existem muitos políticos aqui do estado do Amazonas que a apoiam e devem declarar os seus apoios aqui com a vinda dela ao estado do Amazonas. Fernando Haddad tem bons cabos eleitorais aqui, né? Todos os políticos, não só do PT, mas também do PCdoB, têm levantado bastante a bandeira de que ele representa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso e não pôde se candidatar por isso. Então, ele vem aqui basicamente para fazer a presença do Partido dos Trabalhadores no estado. E vai ser bastante movimentado também, né? Porque é a reta final, faltam menos de 10 dias para que o eleitor decida nas urnas quem vai representar o Brasil e os estados. Falando nos estados, por aqui há alguns deputados que vão ter uma folga bem grande. Uma folga da reta final, né? Intensificar a campanha, né? Já que eles são todos candidatos. Exatamente. Foi uma votação por 8-1 na Assembleia Legislativa, em que os deputados decidiram suspender as sessões da semana que antecede as eleições, o chamado recesso branco. Agora, o que chama a atenção, Adriane, é que foram 9 votos. 9 votos, exatamente o número mínimo para que haja uma votação na Assembleia. Ou seja, as coisas por lá já estavam funcionando, né? Ou seja, no limite. Ou seja, o recesso branco já começou, né? Eles só instituíram. Faz tempo. Apesar do presidente declarar reiteradamente que isso antes não iria eleições, acontecer, né? Mas agora resolveram que precisava acontecer, reta final, tem que pedir voto, estão na agonia, né? Eu vou lembrar, inclusive, aqui quem foram os que votaram a favor desse recesso branco, essa folga. Abdala Frache, do Podemos, Adjuto Afonso, do PDT, Alessandra Campelo, do MDB, Augusto Ferraz, do Democratas, Belarmino Lins, do PP, Davi Almeida, né, candidato ao governo do estado, Josué Neto e Serafim Correia. O único que votou contra, que também é candidato, mas votou contra, entende que dá para fazer a campanha dele, mesmo sem precisar faltar às sessões da Assembleia Legislativa do Amazonas, foi o candidato José Ricardo, do PT. Até porque essa sessão começa às 9 horas da manhã, diz que é 8, mas começa às 9, termina antes de meio-dia e é só terça, quarta e quinta, né? Daria tranquilamente para trabalhar, mas já que o negócio já está solto por lá desde antes, eles só oficializaram e não vai ter essa movimentação na Assembleia. Essa movimentação deve ir para as ruas, para o interior do estado, na busca desesperada pelos votos. Afinal de contas, os especialistas dizem que vai haver uma grande renovação no parlamento esse ano. E falando em eleição, hoje tem debate aqui na TV A Crítica, né? Aproveitar para convidar
votar o eleitor ouvinte da FM O Dia a partir das 5h30 da tarde. Nós agora há pouco, inclusive, exibimos uma reportagem a respeito disso. Começa às 5h30 da tarde com a mediadora Daniela Assayag, profissional nossa aqui da terra, né, profissional competentíssima, que vai estar diante aí dos 6 candidatos ao governo do estado do Amazonas, nesse último debate praticamente aí, em horário nobre, tá? Começa às 5h30 da tarde, logo após o Cidade Alerta Amazonas. E vai trazer aí as propostas dos candidatos já nessa reta final. É um horário que as pessoas estão chegando em casa, estão no seu trabalho às vezes, estão em restaurantes e lanchonetes, muita gente acompanhando Cidade Alerta Amazonas, que é líder de audiência no horário, e em seguida vem um debate então aí para as pessoas terem a oportunidade de ouvir as propostas dos seus candidatos, Adriane. E se não tiver no Amazonas hoje, pode acompanhar tudo em qualquer lugar do mundo pelo aplicativo Acrítica Play, Exato. Que vai ter a transmissão ao vivo. Meninos, muito obrigada, um ótimo fim de semana para vocês e a gente se vê na semana que vem. Bom dia, até semana que vem. Bom fim de semana, Adriane. Tchau, tchau. Por aqui a gente continua falando sobre esse debate, né? Está marcado para as 5h30 da tarde de hoje. É uma oportunidade para você, eleitor, escolher com consciência o seu voto, o voto do dia 7 de outubro. Depois de participarem de entrevistas em diversos formatos e horários por toda a programação da TV Acrítica, agora os candidatos vão se encontrar frente a frente. O estúdio novo para esse embate de ideias está nos ajustes finais e os eleitores já sabem exatamente o que esperam dos participantes. Propósito para melhorar a nossa situação, né, sobre segurança, saúde, trabalho. A Mara, que passou mais de 2 anos à procura de um emprego, acha que a conversa deve focar em propostas para encontrar soluções para esse problema. Porque tá difícil, mano. Tá muito difícil encontrar trabalho. E até os eleitores que já escolheram em quem votar vão acompanhar o programa para ter certeza de que o candidato tem mesmo as melhores ideias. Diz que vai botar bastante posto para as pessoas que precisam, né? A gente tem que fazer isso para ver se a gente acredita, né? O debate está previsto para começar às 5h30 da tarde, com 6 dos 7 candidatos ao governo do estado. Vão ser 4 blocos e os participantes vão poder fazer perguntas entre si, com direito à resposta, réplica e tréplica. Ao final, também vai ser aberto um espaço para que cada um possa fazer considerações. A gente espera que seja um debate, de fato, de ideias, né, de propostas, de planejamento para um Amazonas que possa crescer. E o nosso papel enquanto mediação é fazer com que os candidatos, né, já todos instruídos em reuniões, não saiam desse objetivo, que é esclarecer o eleitor de como deve votar no dia 7. Então não esquece, hoje, 5h30 da tarde, o convite para você acompanhar o debate com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Agora vem comigo que eu tenho imagem de trânsito ao vivo. Nós estamos nesse exato momento sobrevoando a Avenida Mário Piranga Monteiro, da antiga Recife. Essa aqui é uma das saídas, do lado esquerdo do vídeo, uma das saídas do bairro Parque 10, que é para quem faz o retorno dentro do Eldorado, do lado direito, e vai subindo o viaduto Miguel Arraes. No viaduto, o trânsito é intenso por conta do fluxo de veículos, mas nenhuma informação de acidente ou de carro em pane mecânica que possa atrapalhar o trânsito nesse exato momento. A alça de baixo do viaduto, né, que é ali a Efigênio Salles, para Daci Vargas, trânsito flui com tranquilidade em ambos os sentidos. Quem pega a direita segue pela Maceió, quem vai para a esquerda segue para Efigênio Salles, V8, e quem continua aí na parte de cima da alça do viaduto continua na Mário Piranga Monteiro, no sentido do hospital, do Instituto da Mulher. E aí o trânsito é uma maravilha nesse momento, né? Essa sexta-feira, pelo menos nos lugares onde a gente passou até o momento, o trânsito é uma boa opção para você que está saindo de casa. Algumas áreas existe um maior fluxo, mas nada fora da normalidade. Então, você que tem um compromisso nessa manhã, já pode sair de casa que está tudo tranquilo. Ou até pode ficar assistindo um pouquinho mais Manhã no Ar, já que não vai pegar engarrafamento nessa sexta-feira, pelo menos até agora. E agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos trazer informações de notas falsas de dinheiro que foram apreendidas no interior do estado. Também foi apreendido mais de 700 quilos de droga em um único dia aqui no Amazonas. E na zona leste de Manaus aconteceu uma situação que chamou bastante a atenção. 2 pessoas foram executadas e os bandidos gravaram o momento do crime. Eu volto em instantes.